Oi, agora. Meus amores, boa noite, boa noite. É uma alegria ver grupo de estudos, gente nova chegando para estudar, enfim, os antigos que perseveram, né? Que a gente vê as turmas passando, né? Esse ano eu já queria começar me desculpando, porque eu amo o ESD, eu amo a monitoria do ESD, mas esse ano, esse semestre, eu ainda não tenho 10 anos para poder pedir licença prêmio, né? Eu acho que eu tenho uns 8 anos de ESD, de monitoria, mas eu pedi uma licença ligeira, porque esse semestre eu tenho que concluir uma etapa importante da pesquisa do doutorado. Eu tenho 140 pacientes para atender e avaliar. E eu espero dar conta, enfim. Assim que eu der conta, eu volto para reativar meu contrato, né? Enfim, se tiver um espaço, né? Eu vou tirar uma licença sem vencimento, mas em breve eu volto e a gente se encontra depois também nos outros estudos. Hoje a gente vai conversar sobre o tema transversal do nosso ano, do amor, né? E hoje, pensando sobre o que falar sobre o amor, porque o amor, os poetas, vários poetas, filósofos, estudiosos, enfim, várias pessoas já falaram sobre o amor, e cada um de nós já viveu os seus amores, ou vive os seus amores, né? Enfim, viveu não, vive, né? E cada um tem um amor aí, enfim. E eu escolhi fazer uma narrativa baseada no método de Kardec, por isso o tríplice aspecto. Então, nós vamos fazer uma narrativa hoje, baseado, como a gente está numa turma de estudo, então a gente vai trazer algumas referências da ciência hoje. Será que essas coisas que a gente fala muito na doutrina espírita, sobre o amor, sobre a caridade, são coisas apenas de cunho teológico e não fazem diferença na vida das pessoas? Ou será que existe alguma repercussão fisiológica, psicológica, social, para a gente estudar o amor, para a gente praticar o amor, viver o amor? Então, hoje a gente vai fazer um estudo nesse tríplice aspecto e, baseado em Kardec, eu pensei em fazer uma divisão didática. Como a gente é muito acostumado a dividir na doutrina espírita o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Mas essa divisão, na minha visão, é apenas didática. Porque, na verdade, nós não temos ciência espírita sem a reflexão filosófica e sem o cunho moral. Assim como a gente não tem também uma religião, um aspecto religioso, distanciado das questões filosóficas. A gente aprende, então, que a doutrina espírita, apesar de ter os 3 aspectos didáticos, são 3 aspectos interligados. Às vezes a gente diz assim, eu gosto mais do aspecto científico, ou eu só gosto do aspecto religioso. Mas em dados momentos a gente vai ter que conhecer, estudar, vai ouvir as palestras e vai fazer uso desses outros aspectos. O aspecto religioso da doutrina, quem é que não usa? Não é? Então a gente teve agora no mês de janeiro várias palestras sobre a prece, qualidade de ação da prece, não foi? Aí você pode dizer assim, é do livro do Evangelho, mas tem um fundamento filosófico e científico junto. Então, todos os estudos têm esse tríplice aspecto, e o amor, hoje, a gente vai seguir também nesse tríplice aspecto. Voltando no início lá da filosofia, a gente vê em um livrozinho que eu gosto muito, um livro chamado O Banquete, de Platão, e Aristófanes, um dos convidados do banquete, começa a discorrer, em dado momento, sobre uma teoria, que é uma teoria que dá fundamento para várias outras interpretações, mas é a teoria de que o que a gente convenciona chamar do mito do andrógeno. Ele diz que os seres humanos, na época da criação, quando Zeus criou os seres humanos, eles eram criados com 2 rostos, 4 braços, 4 pernas. Eles eram como se fossem 2 corpos unidos pelo dorso. E esses 2 corpos unidos, eles tinham uma tamanha força, tamanha potência, que o próprio Zeus, que o havia criado, se espanta com essa criação e decide separar essas metades. Então, separando essas metades, a criação, aquele homem primitivo com 2 personalidades unidas, se torna apenas um e mais vulnerável e menos ameaçador para o próprio Deus.
Na filosofia, então, de Platão, quando nós encontramos a completude do nosso eu através do outro, nós alçamos a potências divinas nas nossas almas. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente tem uma interpretação apenas literal e apenas romântica de achar que todos nós temos almas gêmeas destinadas para nós. Como se o outro tivesse que ser apenas na conjugalidade, como se o outro, para me completar, tivesse que ser alguém. Se eu não tiver alguém que me complete, eu não vou ser feliz, eu não vou alcançar a plenitude, eu não vou ser completo. Mas o Livro dos Espíritos tem uma questão que já diz para a gente que as almas gêmeas não existem, pois não existem espíritos criados que desde o início da sua criação foram destinados um para o outro. E isso já ensina também que o exercício da conjugalidade, da amizade, da fraternidade e qualquer vínculo entre duas pessoas tem que ser um exercício do livre-arbítrio. Então, se nós não somos destinados desde a criação a estarmos juntos, o nosso livre-arbítrio leva-nos a eleger aos nossos amores. E aí a gente tem que começar a refletir sobre isso. Porque desde de Platão, a gente entende que quanto mais eu consigo realizar esse amor junto com o outro, mais as potências divinas da minha alma se engrandecem. Até que esse demiurgo, esse Deus menor, Zeus, que não é o Deus que a gente estuda, mas até que esse Deus, ele, muito nas suas paixões humanas, na sua forma ainda muito humana de se expressar, se sente ameaçado. Mas o Deus que a gente aprende, o Deus Pai, que é o Deus de amor de Jesus, ele não se sente ameaçado quando nós nos completamos com o outro, quando nós nos exercitamos com o outro, ao contrário. Por isso que Jesus, em sua missão na Terra, vem ensinar o amor e vem nos conectar através do amor, uns aos outros. Porque ele sabe que é dessa forma que nós vamos crescer em evolução, nos aproximarmos cada vez mais das leis de Deus. Sendo assim, Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, a lei de amor, justiça e caridade, como uma lei divina. Então, nossas potências da alma, no encontro com o outro, nós desenvolvemos. E isso vai além da conjugalidade. O sociólogo do século passado né? Ele desencarnou depois de 2000, recentemente. Zygmunt Bauman, ele escreve um livro chamado Amor Líquido. E nesse livro ele diz que não se pode aprender a amar, tal como não se pode aprender a morrer. E não se pode aprender a arte ilusória de evitar suas garras e ficar fora do seu caminho. A gente não tem como desenvolver um recurso para evitar o amor. Não tem. Por isso que o amor brota várias vezes em situações que a gente não esperava. Não é assim? Às vezes é um desafeto, às vezes é um desconhecido que cruza o nosso caminho, que a gente acha que é desconhecido, mas que nem sempre é tão desconhecido assim. Chegando o momento, o amor e a morte atacarão. O amor já atacou algum de vocês? A morte, espero que demore, né? Que não seja tão breve. Quando acontecer, vai pegar você desprevenido. Desprevenido. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é pai e mãe? Antes de ser pai e mãe, você achava que ia amar seus filhos como você ama? Você conseguia ter dimensão desse amor? Por mais que a gente imagine o que é, esse amor pega desprevenido. Quando você coloca no colo, não é assim? O amor vem de um jeito que você nem imagina. Alguém já teve amor à primeira vista? Um amor platônico, amor à primeira vista. Enfim, pega a gente desprevenido. E vai chegar. O Dean Ornish é um pesquisador que, enfim, eu gosto muito do Dean Ornish. Ele foi considerado nos Estados Unidos, ele é cardiologista, e foi considerado pela Times uma das 50 personalidades mais importantes dos Estados Unidos na década de 90. Dean Ornish começou na década de 70 um programa muito interessante nos Estados Unidos, que era um programa de reabilitação cardiovascular. Então, pacientes que naquela época tinham indicação de cirurgia cardíaca, e na época não tinha angioplastia, o stent, enfim, não tinha outros recursos, era só cirurgia. E aí ele criou um programa que era para reabilitar os pacientes sem cirurgia, para evitar a cirurgia, diminuir o número de cirurgias. E o programa era um programa muito tentador. No início, as pessoas não deram muito valor, não. E ele tirou do próprio bolso as economias para investir no seu programa. E o programa dele
incluía um retiro com atividade física, meditação e oração, um atendimento psicológico, e aí essas mudanças do estilo de vida, de padrão mental, da forma de pensar, orar, meditar, era esse investimento que ele fazia para que as pessoas mudassem e não tivessem mais indicação de cirurgia cardíaca. Esse programa teve um grande sucesso, mas ainda não era o sucesso suficiente nas primeiras publicações para que o sistema de saúde americano, o Medical Aid, começasse a bancar, né, a ser patrocinado pelos seguros de saúde. E aí, na década de 80, ele tem a grande sacada. Além do retiro ter o aspecto nutricional, a nutricionista, o educador físico, o psicólogo, a assistência religiosa, a meditação, ele teve uma grande sacada e foi o ponto-chave do seu programa. Ele incluiu no programa um familiar, que geralmente era a esposa, porque a maioria dos pacientes com doença cardíaca naquela época eram os homens. Hoje a proporção está muito mais próxima, mas na época os homens adoeciam mais do coração. Então ele percebeu que se não incluísse a família para ter o suporte social, afetivo e emocional, não teria o mesmo sucesso. E ele fez esse investimento, levou a família junto para o retiro. Levou, a maioria das vezes, as esposas, ele diz. E o sucesso dele foi tamanho que hoje existem outros retiros assim, outras intervenções assim, intervenções não farmacológicas, financiadas lá pelo sistema de saúde, pelos seguros de saúde. Ele tem um livro chamado Amor e Sobrevivência, estudando muito sobre amor, sobre as pesquisas, sobre a importância do amor, do suporte social, do suporte familiar nas nossas vidas. Ele tem uma proposição que eu acho muito tentadora, porque na perspectiva evolutiva a gente acha muitas vezes de que a gente evoluiu primeiro enquanto pessoa, para conseguir ter essas formas elaboradas de vínculo e de amor, de afeto, nas relações que a gente reconhece hoje. Mas ele diz que não. Ele diz que, na verdade, a fraternidade que existia entre os primeiros hominídeos, dentro do clã, dos primeiros vínculos, do início da formação da família, no aspecto antropológico, era a base para o progresso e para o suporte social. Não era a sobrevivência era consequência. Porque, se imagine você, na época das cavernas, com uma cria sua sendo ameaçada. Você defende, você desenvolve ferramentas para defender. Sua cria passando fome, você vai desenvolver agricultura. Para a manutenção daquele clã, aqueles que você ama, você vai desenvolver a inteligência num nível que vai lhe impulsionar o progresso. Então, a sobrevivência da espécie humana está relacionada, na perspectiva de Diógenes, no amor, está proporcional ao amor, embasada no amor. Nós sobrevivemos enquanto espécie porque amamos, porque construímos, na perspectiva antropológica, vínculos de amor, de afeto. Por isso, a gravidade da perda dos laços de família. Porque se a família, como diz na codificação, se não existisse o elo da família, haveria uma recrudescência do ódio, do orgulho. A sociedade iria estiolar. Porque nós nos impulsionamos, nos motivamos. Quantas vezes a gente acorda de manhã cedo, que não quer se levantar, mas a gente vai trabalhar por quê? Porque tem um colégio do menino para pagar, porque tem que comprar o leite, porque tem que comprar fralda, não é assim? Quando a gente é mais jovem que não tem filho, a gente tem até uma motivação. Quando a gente começa a planejar a família, filho, enfim, só o nosso planejamento já muda o nosso sentido do trabalho, a nossa relação com o dinheiro, nossa relação com minha atividade social, com o meu tempo, a forma com que eu me relaciono com o meu tempo, porque o tempo não é apenas meu, como no egocentrismo da adolescência. Não sou apenas eu que passo 10 horas estudando para o vestibular, porque eu quero passar porque é melhor para mim. Mas a partir de agora eu tenho que estudar, mas eu também tenho que lavar prato, né, assim, botar roupa na máquina e fazer um feijão. Porque existe um outro que compartilha comigo e que tem um peso muito importante. Essa existência do outro nas nossas vidas, com vínculo, ela é a base, nessa perspectiva antropológica, centrada no amor e no afeto da nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Para a gente entender o quanto é importante a gente estar discutindo isso hoje. E por que Jesus foi tão decisivo quando vem apresentar um novo Deus, que não é Senhor dos exércitos, Senhor da guerra.
que não vai eliminar meus inimigos, mas aquele que me ensina a amar os inimigos, a amar sem distinção, a amar com tolerância, com respeito. E por isso, a gente tem que entender o quanto é importante que a gente deva prezar por esses valores nos nossos dias. Porque tolerância, respeito, são expressões também de amor. Talvez eu não consiga amar aquele outro que é diferente com tanto desvelo quanto aqueles do meu núcleo. Mas tolerar, respeitar, é o início do exercício para que a gente chegue a amar. Então a gente precisa muito resgatar esses valores. E o amor está relacionado a progresso. Eu não sei se nessa imagem, vocês vendo o nosso encéfalo, né, um trecho do nosso encéfalo, vocês consigam ver o amor. Mas tem muito amor aí, enfim. Mas o amor está aí, tá? O amor está aí. Por que o amor está aí? Nós temos uma conformação na nossa evolução. Eu falei primeiro do ponto de vista antropológico, mas o nosso progresso, do ponto de vista anatômico, fisiológico, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, espécie humana, ela foi propícia para o amor. Porque o nosso sistema límbico, que é essa base, o nosso cérebro reptiliano, essa base aqui, mesencéfalo, ponto e bulbo, essa região aqui, cerebelo, ela garante as funções vitais. As funções vitais que os animais também têm. Circulação, pressão, né, respiração. Isso é o básico. O nosso sistema límbico aqui, na região do hipocampo, dos núcleos da base, essa região, já dá uma elaboração maior, porque aí a gente consegue articular as emoções, a nossa emotividade, as nossas reações, o nosso instinto começa a aparecer de uma forma mais elaborada, um instinto de conservação, de defesa. E esse córtex aqui, aí é essas minhocas aqui, esse córtex, que tem gente que tem muita minhoca na cabeça, né? Eu tenho muita minhoca na cabeça. Esse córtex aí, né? Ele é a chave para essas potências, essa capacidade que a gente tem de amar, que às vezes a gente se surpreende. Porque existem mecanismos neurais envolvidos na nossa emoção, no nosso sentimento, no nosso afeto, também no nosso desafeto. Porque às vezes quando a gente fala o nome de uma pessoa, começou a falar, a gente já sente mal, já faz a cara feia, parece um reflexo, né? Falou o nome de fulano aí. Mas também quando a gente fala, lembra de um filho, de um parente, de um amigo que está distante, as memórias afetivas e as nossas emoções são acionadas. E aqui, ó, bate tum, 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 tum. Não é assim? E quando a gente chega no aeroporto, que tem um desembarque, a gente olha e diz assim, meu Deus, que desespero. Mas a gente não sabe o que a distância faz. E a gente não sabe o quanto essas memórias e o encontro com o outro dispara circuitos neurais aqui que estimulam o sistema hipotalâmico hipofisário, nosso eixo, e a adrenalina, tan, 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 tan. E é por isso que a gente, enquanto encontra o outro, a gente tem essa descarga de adrenalina. Né, essa emoção, quando a gente começa a namorar, é assim, né, quando vai encontrar o outro, né, a primeira vez, né, a gente fica nervoso, fica ansioso, né, sua frio, as palavras fogem, você não sabe o que dizer, porque você ama, você está ansioso, enfim, vários circuitos neurais aí estão envolvidos, várias coisas estão envolvidas. E amor e empatia são inatos? É inato ou a gente aprende amor e empatia? E essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, se a gente não tivesse nada a aprender, o evangelho não tinha sentido. Não é assim? Jesus passou a vida inteira falando sobre amor, ensinando, destrinchando amor ao próximo, a Deus e o alto amor. Se não tivesse sentido, a gente tem algo a aprender sobre amor. Mas Jean Piaget dizia que a gente começava a aprender por volta dos 7 anos a afetividade, essa relação de afeto, de amor. Antes eram relações de dependência. Tá? A criança se apega a quem dá leite, né? A quem bota o leite, quem troca a fralda, enfim. Mas a ciência moderna já diz que essas capacidades são inatas. Não é assim, não. A gente já reencarna com uma habilidade fisiológica também nervosa, né? Nossa rede neural, uma disposição orgânica para me relacionar com o outro, para empatia, para eu ter empatia pelo outro. A gente vai aprimorar isso de uma forma, inclusive, seletiva.
Quando a gente cresce, a nossa empatia é muito seletiva, por alguns, né, por alguns afetos, outros desafetos, enfim. Mas, então hoje existe pesquisas, olha a neonatologia me olhando ali. Então hoje tem pesquisa dizendo que os RNs respondem com choro ao choro do outro recém-nascido. Acabou de nascer, né? Ele não sabe que o outro está com fome, se está com dor, se a tia está botando esteto gelado, né, para fazer a ausculta. Ele não sabe. Hã? Nunca, né? Esquenta, tu aquece, né? O esteto. Então ele não sabe disso, ele não sabe se foi uma sondinha que levou uma furada, enfim. Então, o RN que chora, ele tem um estímulo doloroso. Mas o RN que está no berço do lado, o RN é recém-nascido, desculpa, eu falei RN. O recém-nascido que está do berço do lado, que chora junto, o choro já ativa uma empatia. Ele está chorando não é com o sofrimento dele, é com o sofrimento do outro. Ele não precisa crescer, ficar velho feito eu, para ver o Jornal Nacional, para ver uma situação e se emocionar. Porque eu choro com jornal, choro com novela, choro com tudo. Eu sou o RN que chora quando vê o outro no berço chorando, né? Mas eu tenho uma elaboração mental, tenho as memórias, eu tenho os porquês de me compadecer, enfim, que a gente desenvolve isso. Mas a gente já tem uma disponibilidade inata. Mãe simulando dor e sofrimento. O que a criança faz? Se você começa a chorar, o bebê tem 6 meses, 1 ano. Ele não vem consolar, chora não e vem, e agarra, chora junto, não é assim? E ele foi educado para isso? Ele fez um curso de psicologia para fazer uma intervenção breve e conversar com você? Não. Ele não tem formação para lhe dar isso, mas ela tem essa disponibilidade inata. E como é que a gente entende isso como espírita? Reencarnação. Além do dispositivo biológico, reencarnação é a chave. Porque a gente aprende compaixão com a vida. A gente aprende. Essas sementes que a gente recebe, às vezes a gente não germina numa vida, mas na outra ela começa a brotar. Por isso que o afeto, receber a criança, acolher, trazer para a evangelização, ser exemplo, faz tanta diferença. Para que a gente tenha adultos que tenham um afeto bem desenvolvido, que tenham amor, disponibilidade para amar. A gente oferecer essas sementes, desenvolver isso. Então, o amor, nós temos essa história antropológica do amor. Mas quando a gente entra na era da inteligência, principalmente depois de Hipócrates para cá, várias pesquisas, várias tentativas de se achar uma fórmula do amor. E ainda encontro a fórmula do amor. Virou música, né? Então, várias tentativas de achar uma fórmula do amor. Tem uma fórmula do amor, existe uma fórmula do amor. Os alquimistas do passado, várias tentativas. Poções mágicas da Idade Média, né, das bruxas fazer essas poções. Isso é coisa de desenho animado, de filme, né, de seriado na Netflix, que a bruxa faz a poção e aí aquele que bebeu o gole da poção se apaixona. Então isso é uma coisa da fantasia. Mas a gente tem hoje estudos mostrando que várias dessas poções, essa revisão que foi publicada em 2018, pesquisou literatura de 2.000 anos de literatura sobre isso. Sobre os afrodisíacos. E sabe o que se descobriu? Que esses afrodisíacos, eles induzem uma excitação do sistema nervoso. Artificialmente, eles ajudam a gente ter aquela emoção quando está com outra pessoa. Mas é só isso. Porque o desejo pelo outro, a libido, não tem nada que consiga chegar nisso. E aí, nesse artigo, ele traz um conceito interessante, que é um conceito moderno, ainda não está no CID, não tem a classificação oficial, mas ele diz que a doença do amor é uma aflição generalizada, resultante de amor não correspondido, ou da impossibilidade de união física e emocional. A falta de amor adoece. E outros artigos já vêm mostrando. A gente classifica dentro dos CIDs tradicional, uma depressão, né, um transtorno depressivo, mas a falta de amor. Por isso que a gente diz no popular que fulano é mal amado. Não é assim? Não é assim que a gente diz no popular. Mas, na verdade, hoje a ciência reconhece o quanto isso é sério. O quanto uma pessoa sem amor adoece. A falta de amor nos adoece. Então, muda nosso humor, muda a nossa perspectiva do mundo. Porque se a gente não é acolhido por uma pessoa de 7 bilhões não acolhe a gente, como é que eu vou acolher os 7 bilhões? É difícil, né? Então a falta de amor nos leva a adoecer. Nessa perspectiva, o amor, esse amor nas relações, nos vínculos, que é o que Jesus vem ensinar,
Hoje nós estamos em movimentos sociais muitas vezes contrários, que confundem amor e desejo. Então o amor está relacionado à vontade de cuidar, preservar, possuir, ter a pessoa consigo, e o amor cresce com a aquisição do objeto. Se eu amo você, e a gente ficar junto, quanto mais junto e mais tempo, mais esse amor vai crescer, mais o amor vai crescer. E esse amor se perpetua. Então, é muito interessante, se você tem um casal aqui, tem casal aqui que tem 10 anos já, juntos? 10 anos, pelo menos. Mais de 10, tem 20 anos. Olha a mãozinha, 30 anos. Oi. Se você olhar do lado e disser assim, eu amo você mais do que eu amava, é verdade. Porque o amor verdadeiro, ele cresce. Quanto mais o objeto do seu amor está perto e a gente se exercita, mais o amor cresce. Agora, quando é só desejo, aí é um impulso de destruição. Eu quero consumir, eu quero ter aquele corpo, porque é bonito, porque é sarado, porque me despertou alguma coisa. Eu quero realizar um desejo, a realização do desejo coincide com a destruição do objeto. A autodestruição vai por água abaixo. Essa semana eu escutava e fiquei muito até chocado. Às vezes eu escuto as coisas e digo, meu Deus, uma jovem, ela tem pouco mais de idade que eu, e ela dizia que uma vez ela achava um rapaz bonito, o rabi não gostava da namorada dele, da noiva dele. Eu não gostava dela, ela era muito metida, muito amostrada, queria ser melhor que todo mundo. Eu quis mostrar que era melhor do que ela. Seduzi ele resistiu por meses e eu tirei ele dela. A palavra era essa. Eu consegui tirar ele dela. E eu disse, meu Deus. E ela disse assim, e ainda durou o quanto eu quis. Passado o primeiro ano, depois de um ano, eu já não queria mais, já não aguentava ele. E eu disse, se quiser, volto para ela. Agora eu não quero mais. Isso é amor? Isso é desejo, mas um desejo de destruição do outro. Porque não é nem o desejo pelo outro, é o desejo que a vida dele dê errado. Uma pessoa com casamento marcado. Então, hoje a gente tem várias perturbações, várias construções muito equivocadas do ponto de vista social. Que só muito Jesus na causa, né? Só muito Jesus na causa, para a gente se orientar. Por isso que a gente senta aqui, no banquinho da Casa Espírita, e por isso que a gente vem falar aqui em cima. Para a gente se orientar e não sair do rumo, e não se perder nessas visões muito comuns. A palavra amor tem vários significados. Olha, uma pesquisa no jornal, numa revista internacional de saúde pública. É mais muitas vezes entendido como um verbo que define sentimentos românticos para o outro. O amor, usado como substantivo, define um estado de compaixão, cuidado e desejo significativo de um bom resultado. Então, é algo positivo o amor. Está relacionado a compaixão, cuidado, desejo. E a gente tem que pensar muito. Uma vez, um casal dizendo, um colega, ele casado, a esposa dele trabalha, enfim, ele passava por uma dificuldade financeira, e ele dizia assim, eu não tenho mais como fazer um empréstimo. E eu disse, mas você já conversou com fulana? Porque a fulana, a esposa, ela tinha condições de resolver o problema dele. Ela tinha muito mais recursos financeiros do que ele. A posição dela tinha um retorno financeiro maior. E ele dizia assim, não. Você não falou com ela? Não. E falei com o meu gerente. Eu disse, mas você casou com quem? Né? Com ela ou com o seu gerente? Então, onde é que está a cumplicidade, o afeto, a intimidade? A gente tem medo de se expor. Então, a gente tem que tirar muitas barreiras para aprofundar na relação com o outro. Muitos vão concordar que o amor vem naturalmente para nós. E o amor em nossas conexões sociais e relacionamentos mais amplos melhora e melhora nossas vidas diárias e nos sustenta em situações difíceis. Esse é um periódico de saúde pública internacional, com alto fator de impacto. Não foi do livro espírita, vê que interessante. A gente reconhecer isso, que o amor em nossas conexões sociais e nos relacionamentos mais amplos melhora e melhora nossas vidas diárias. Aqui. Então, sobre os medicamentos fitoterápicos, a gente comentou sobre os afrodisíacos. E aí, um estudo interessante, a ciência falando sobre o amor conjugal. Que o amor conjugal, ele desperta, ele ativa algumas vias muito parecidas do que a gente chama de sistema de recompensa.
que é um sistema que nos leva a ter desejos, ter vícios, ter vontades, né, em busca de uma recompensa. Então, fizeram um estudo com 17 pessoas que estavam intensamente apaixonadas. E no artigo existe uma escala que a gente mede amor e paixão, que eu acho maravilhoso isso, porque na ciência a gente tenta medir tudo, dimensionar tudo, para a gente ter um parâmetro, né? E a pessoa estava intensamente apaixonada. Eu procurei a escala para ver se eu me aplicava a própria escala, para ver se eu sou uma pessoa intensamente apaixonada, enfim. Mas eu tenho certeza que eu ia dar o top lá, pá! Porque eu sou apaixonado por tudo, não só conjugalmente, mas sou apaixonado pela minha família, pelos meus amigos, eu sou apaixonado pelo Uniluz, sou apaixonado pela vida, tá? Enfim. E eu amo também, amo e tenho muita paixão. E a ativação. Então, olha o que eles encontraram com essas pessoas. Pesquisando essas pessoas por 6 meses, acompanhando as pessoas. Então, encontraram que existe uma ativação específica para o amado. Áreas ricas em dopamina, que é o neurotransmissor importante, né, relacionado ao prazer, estão associadas à recompensa e motivação desde os mamíferos. Assim como nos mamíferos, né, quando começa a ter a primeira relação do clã, por exemplo, um cachorro, quando vê um dono, toma uma descarga de dopamina. A gente, quando encontra o amado, então, quando você encontra a pessoa que ama, tem uma descarga própria, energética, né, que, na verdade, no corpo físico, é mantida pelo neurotransmissor. Sugere-se que as vias de recompensa dopaminérgica contribuem para o componente da excitação geral do amor romântico. Então, em 6 meses, é totalmente diferente quando você encontra outras pessoas do seu convívio. O amor romântico conjugal é principalmente um sistema de motivação e não uma emoção. Olha que coisa interessante. É um sistema de motivação. Eu tenho motivação na minha vida, eu me motivo porque eu tenho um outro que é importante para mim. O outro para mim não é só uma emoção, que é uma excitação de uma noite que passa, não é assim? Quando a gente paga a conta do motel, né? Vai embora, cada um, ó. Você teve emoções do prazer naquele momento ali. Mas o amor é outra coisa. Sua motivação diária não vem daí, não vem. Tem muita gente que se perde nisso, de várias relações fugidias, sem sentido, e as pessoas dizem assim, mas eu, enquanto não encontro o certo, eu vou me divertindo com o errado, não é assim? Já escutou isso? Eu já escutei isso, viu? Já escutei muito. Né? Tem muito jovem que diz isso. Mas quanto mais você se diverte com os errados, mais energeticamente, espiritualmente, socialmente, você vai estar indisponível para o certo chegar. Porque você está ocupado com os errados. E aí você questiona na sua vida por que não acontece e por que não acontece. Onde é que está a disponibilidade do seu chakra cardíaco, que está todo perturbado com a energia de que vem e vai dos outros. Seu coração não é Uber, tá certo? Que você carrega 5 minutos a corrida, deixa, vai embora, né? Assim, não é, tá certo? Não é. Seu coração é motorista particular, não é assim? Não é Uber não, é só daquela pessoa ali. Então esse impulso, que não é uma emoção, é distinto do desejo sexual. Então, as pessoas, olha que interessante, o desejo sexual. As pessoas que eram monitorizadas de essas 17 pessoas, elas até tinham desejo sexual por outras pessoas. Mas a via neuronal que despertava é diferente do amor romântico e desse sistema de motivação. Esse sistema de motivação, olha que coisa, é lindo, olha a ciência ratificando o que a gente fala tanto, meu Deus do céu. Muda com o tempo. O amor conjugal muda com o tempo. Porque depois de um tempo você não aguenta mais, quer matar o outro. Não é isso, viu? Não é isso. Isso aí é um desafio do dia a dia que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? Mas muda com o tempo. A forma que eu vou me relacionando com o outro amadurece. Amadurece. Com o tempo o outro não precisa olhar, não precisa nem falar. Você já sabe o que a pessoa quer. Não é assim? Você já faz o jantar para outra pessoa quando chegar e a pessoa diz assim, poxa, eu queria tanto comer esse cuscuz. E você fez o cuscuz do jeito que a pessoa gostava. E você não precisa saber que a outra pessoa está pensando no cuscuz. Não é assim? Mas tinha inhame para fazer. Podia ser uma macarronada. O jantar podia ser uma sopa. E você acertou o cuscuz. Não é? Então, o que será isso? Será que foi por acaso? E a gente vai descobrir algumas coisinhas daqui a pouco. Então,
Os estágios iniciais da relação com o outro, o sistema límbico, que está relacionado às emoções, é super ativado. As emoções. Ou seja, você conheceu no forró. Na primeira música está dançando, vem aquelas emoções, vem aquela coisa, né? O coração dá um negócio, você, tô gostando, né? E quem não sabe dançar? Adriano dança, viu? Adriano... Quem não sabe dançar, procura Adriano, que Adriano sabe. Então você está ali dançando, né? Tem casal que começou grandes amores na dança, né? Na aula de dança. Então, se você começou ali, vem uma emoção. Você é o mesmo amor de 10 anos depois? Não é. Não é mais o sistema límbico apenas que vai ser ativado. O sistema límbico é aquela base do encéfalo. Agora, meu córtex vai começar a participar. E eu vou lembrar do outro diferente. Eu vou olhar para o outro e vou dizer assim, amor, tu lembra o dia que a gente se conheceu? Olha que roubada. Porque o outro não lembra, né? Porque tem gente que não está nem aí às vezes. Né? Nem está nem aí. O dia do casamento, dia aniversário de casamento, aniversário não sei do que, a pessoa esquece. Enfim, mas essa elaboração não é só das emoções. É o meu córtex, é a minha memória, é um amor elaborado, que tem data, que tem porquês, que tem lembranças, que tem comemorações. Né? Você lembra o dia que você chegou em casa e fez a surpresa para dizer que estava grávida. Não é assim? Você lembra o dia que você ligou e disse assim, amor, eu passei no concurso. Você lembra dessas coisas, isso constrói diferente. Então, o amor tem tempo, está relacionado ao tempo, à duração, às estruturas mais superiores, né, no córtex. Estudos de revisão de correlatos neurais sugerem que, para algumas pessoas, o valor de recompensa associado a um parceiro de longo prazo pode ser sustentado semelhante ao novo amor, mas também envolve sistemas cerebrais implicados no vínculo e na união dos pares. Ou seja, a gente vai olhar para o outro, vai ter desejo, vai ter vontade, mas essa relação do córtex é que vai fazer a diferença. E essa relação elaborada que a gente tem ao olhar para o outro, ela também é paradoxal. Por que ela é paradoxal? Porque à medida que eu amo, eu olho para o outro e às vezes eu quero matar. Não é assim? Porque deixou a toalha fora, né, fora do lugar, porque fez xixi e não baixou a tampa, porque saiu todo molhado do banheiro e você passou o pano, estava brilhando, porque saiu e deixou os pratos todos sujos, a panela queimada. Né? Lá em casa tem um problema, porque eu gosto de lavar os pratos, mas às vezes eu deixo as panelas. Né? Isso é coisa que se faça? Isso não é coisa que se faz, enfim. Né? Mas isso é um problema, sério. E você ama, mas naquela hora é paradoxal. Assim como, quanto mais você ama, mais você é autêntico na relação com o outro. E você se mostra quem você é. Então, às vezes, você é muito sorridente, muito agradável, mas em casa você não é tão sorridente, não é tão agradável. Não é assim? Por quê? Porque você se ama tanto e está tão confortável de mostrar quem você é, tão seguro por esse amor elaborado, você está tão sustentado nisso, que você consegue ser autêntico. E aí é o desafio do amor. Depois dos 10, depois dos 20, depois dos 30. Porque a excitação inicial não se sustenta a uma cara amarrada todo dia de manhã, a um bafo, não é assim? Não se sustenta. Não se sustenta aqueles mau hábitos, aquelas coisas erradas que a gente faz em casa, aquele mau hábito que é da intimidade. Então, as ações do amor, elas são motivadas, né? As ações são motivadas pelo amor, cuidado, compaixão, presteza, respeito. E melhora o bem-estar do ator, daquele que ama e de quem recebe esse amor. O amor e cuidado reduzem. Olha que coisa interessante, os estudos mostrando. Amor e cuidado. Uma sociedade que preza pelo amor, pelo vínculo, pelo cuidado com o outro, que pensa no outro. E aí eu paro já para fazer algumas ressalvas. A sociedade da gente está se perdendo muito no cuidado com o outro. Quando você está dirigindo, que um triste não dá certo e se joga na sua frente, é porque ele não está nem aí para ninguém, não é isso? É uma falta de cuidado com o outro. Porque ele acha que o carro dele é bom, ele corre, não vai bater. Mas a pessoa que vinha atrás, bate no outro, ele nem vê. Não é assim? Falta de cuidado. Você levanta, deixa aquela mesa podre, suja, tudo bagunçado, que o meu Big Mac melou tudo, a batata frita. Aí você levanta, não tira a sua bandeja. E, às vezes, no shopping, tem um monte de coleguinha com bandeja na mão procurando um lugar para sentar. Não é assim? Então, a gente tem sociedade que, às vezes, não está pautada no cuidado com o outro. E isso é um risco, porque a gente tem que crescer num ambiente de cuidado para reduzir criminalidade, para diminuir violência doméstica, abuso de substâncias, transtorno de humor, dor crônica.
Quanto mais a gente se sente amado, menor é a percepção da dor. E a dor aguda também. Então, Hendrick e Hendrick, dois pesquisadores, desenvolveram um modelo para explicar um pouco de como eram as formas de amor. Esse modelo é baseado no modelo teológico, tá? de Agostinho, de São Tomás de Aquino, que vem de Aristóteles. E aí, esse amor, a divisão para a ciência, a gente usa essa escala ainda. Tomei tão rápido a água para falar que me engasguei. Então, esse amor, ele tem essa divisão. O amor eros, que é paixão, sexualidade. O ludus, que está relacionado à amizade, à diversão, aqueles seus amigos, como a gente diz, o amigo de farra, aquele amigo que você encontra que é festa. O storge, que é o amor relacionado à família e à amizade com o mesmo objetivo, para crescer junto. Porque nem sempre aquele amigo de festa é aquele amigo que estuda com você, que vai com você no dia do concurso junto, que pega na tua mão quando está no hospital. Não é assim? Cada vínculo, e o pior é que a gente às vezes sabe, né? Sabe que fulano não pode contar para certas coisas. A gente sabe. Pragma é o amor prático, pragmático. Parceiros são os que podem compartilhar metas comuns. Tem gente que tem esse amor pragmático. Uma colega minha, que ela tem muito... Ela ganha muito dinheiro. Ela olhou para mim e disse, olha, e aí, como é que tá teu namoro? Deu certo não. Deu certo não. Mas ele não era tão bonzinho, ele não era tão ótimo, que era o mais bonito do mundo, o mais legal, aquele maravilhoso. Ela disse assim, Eduardo, como é que eu vou namorar com uma pessoa que só ganha 5 mil por mês? Aí eu disse, olha, eu tenho um monte de amiga precisando. Manda o telefone dele, que 5 mil, tem um monte aceitando. Conheço um monte. Lá no Niluz. Ai, Jesus. E ela, olha pra... A pessoa dizer uma coisa dessa. Que amor é esse? É o eros, da paixão da sexualidade. O eros passou. Ela tinha uma paixãozinha, uma paixãozinha no início, mas era um amor pragmático. Não é assim? Se não é do meu nível, não é do meu porte, não é do meu meio, não quero. Antigamente era assim. Esse amor pragma era aquele que os pais escolhiam os parceiros. Pegava a ficha corrida, qual é o dote, tem o que para oferecer. E aí casava e as pessoas se diziam às vezes muito felizes, porque passavam tantos anos forçando ser feliz, que se acreditavam felizes. E às vezes as almas se uniam e dava certo mesmo, né? Enfim, é um amor pragmático, é a questão social, enfim. Mania, esse amor mania é possessivo, dependente. Quando eu estava estudando sobre isso, eu dizia, olha que nó, amor dependente. Porque na minha vida eu não sei tomar uma decisão sem compartilhar. Eu acho que se eu estou numa vida com outro, eu tenho que compartilhar. Vocês fazem os planejamentos de vocês independente do seu parceiro, da sua família? Não? Eu não sei. Aí na hora de isso é amor dependente. Eu tenho a minha motivação, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vontade, que não se apaga, não se anula. Entendeu a diferença? Eu tenho o meu desejo, eu sei o que eu estou fazendo no mundo. A pessoa que a gente escolhe está junto conosco. E a gente compartilha. Mas não é essa mania, né? Esse amor que é possessivo, dependente. Tá? E o amor ágape, que é o amor altruísta, né? Padre Marcelo Rossi tem um livro muito bom, para a gente aprofundar depois. E aí fizeram um estudo mostrando, pela idade, como é, será que muda com a idade essas formas de amor? Aí, ó, o amor pragma, que é o pragmático, ele é muito comum entre os jovens, que tem muito plano, né, que eu quero uma pessoa assim, idealiza o outro, idealiza muito. O amor pragma, para quando a idade vai aumentando, também já não é mais essas coisas, não é mais tão pragmático. A pessoa já sabe o que quer, o que gosta, fala, né, já começa a se impor mais e mostra bem o que é. Mas o amor ágape, que é o que eu queria chamar a atenção, o amor ágape não tem idade. Esse amor altruísmo é da evolução moral. E evolução moral independe da idade. Olha que coisa interessante. Né? Independe da idade. Tá? E a questão da satisfação. A satisfação, a corzinha aqui, ó, do azul para cá, a satisfação vai aumentando.
A satisfação aumenta com intimidade. Ó. Intimidade vai aumentando a satisfação. Tá? A paixão aumenta a satisfação. Se a gente consegue manter a paixão, a gente se diz mais satisfeito com o amor. Certo? O amor com os amigos, o ludus, aumenta a satisfação, nossa satisfação. O eros, que é o sexual, será que ele aumenta? Muito pouco, né? Não aumenta tanto. Aí uma coisa importante, o toque. E aí, o toque, em antropologia a gente chama de carícia essencial. Carícia essencial é o momento que você consegue descobrir como chegar no outro. Consegue encontrar o caminho de se conectar com o outro. A carícia essencial é, por exemplo, quando você tem um parente que passando por um problema, você já sabe como é aquela pessoa, e sabe como chegar nele, e sabe o que dizer, sabe o que diz para agradar, não é assim? Se a pessoa é muito vaidosa, quando ela entra, olha como ela está bonita, pronto, não é assim? Mas se você não fala nada, a pessoa vai dizer assim, você não falou nada do meu vestido? Você sabe a carícia, você sabe onde chega, não é assim? Carícia essencial é isso. É quando a gente olha para o outro e eu sei me comunicar sem falar. Eu sei o jeito de chegar no outro. Hoje a gente tem cada vez mais evidências mostrando que o toque é muito importante socialmente. A gente está numa sociedade cada vez menos que se toca menos, né? Brasileiro ainda se toca muito, se abraça muito, eu adoro. Acho que eu não nasci no Brasil por culpa disso, para pegar. E desempenha papel importante na comunicação interpessoal. E, inclusive, a gente não pode abusar do toque, porque também você ficar conversando com uma pessoa que está lhe futucando, né, dá uma agonia. Então, do mesmo jeito que a comunicação facilita, na hora de dar uma notícia difícil, você pegou na mão, fez um vínculo, olha, você nem falou, mas você já disse antes, pegando na mão, que eu estou com você para o que eu vou falar agora. Não é assim? Mas, às vezes, eu não preciso tocar, eu dou essa mensagem na minha forma de olhar, né? Então, pesquisas têm mostrado que o toque pode afetar nossas emoções, reduzir estresse e dor em seres humanos. O toque tem efeito analgésico, é brilhante isso. Bernie Siegel é um grande cirurgião americano, cirurgião oncológico, né? Um cirurgião oncológico muito bom, tem os livros que eu amo dele, e aí ele diz assim, odiar é fácil, mas é menos saudável, mas é mais saudável amar. Quando estamos apreensivos, basta pedir que alguém nos abrace ou estime para que a apreensão desapareça. Tem gente que no momento difícil já diz assim, olha, tu vai comigo? Não é assim? Né? Tu vai. Então, estudos com empatia para a dor do outro mostram que redes neurais compartilham informações entre as pessoas. Então, de 2016 para cá, começaram essas publicações. E isso me marcou muito. Por quê? Olha que publicação interessante, olha que estudo interessante. Primeiro, uma revisão mostrando... Eu pulei um slide? Eu pulei um slide. Enfim... Mas esse estudo, ele mostra, foi feita uma pesquisa o seguinte, a pessoa ia fazer um procedimento doloroso no hospital, uma punção, né, coletar sangue, alguma coisa, enfim. E aí levavam um acompanhante, um grupo ia sem acompanhante. E aí eles colocavam uma touquinha de eletroencefalografia que mede as ondas cerebrais. E depois eles fizeram com biofeedback também, para ver a atividade cerebral. E... depois eles comparavam a pessoa que ia com acompanhante. Então eles queriam dizer o seguinte, que a proposta inicial do estudo era mostrar que quando eu tenho alguém que me ama do meu lado no momento difícil, eu consigo enfrentar melhor. Minha atividade cerebral é diferente, minha ansiedade é diferente, e eu estou mais preparado para aquilo ali. E isso era a proposta inicial. Mas eles tiveram um achado que foi brilhante. Eles começaram a perceber que quando o outro ia levar a furada lá, o procedimento doloroso, a pessoa que estava segurando na mão fazia uma careta. Aí o pesquisador disse, oxente, como é que eu furo um e o outro que faz a careta? Né? Minha mãe é assim, quando eu estou do lado, minha mãe faz uma careta assim, que não quer ver. Né? Se for comigo, quem faz a careta é ela. E aí, eles começaram a fazer o seguinte, já sei, vou comparar também o acompanhante. Botaram a touquinha no acompanhante. Minha gente, sabe que descobriram? Que se ativava os neurônios muito parecidos, a mesma circuitaria neuronal da pessoa que está sofrendo, ativava no cérebro do acompanhante. Não é interessante isso? E isso a gente chama de teoria do neurônio em espelho,
que a sensação do outro, a empatia, o afeto, o amor, o vínculo, quando é tão grande, a emoção do outro vibra em mim, a ciência mostrando isso. E a gente aqui no estudo perispírito, quem quiser saber mais sobre isso, né? Vamos estudar. Porque para Kardec, para André Luiz, isso é muito comum, a gente entender isso. Mas fisiologicamente, mostrar que a circuitaria da dor ativada é a mesma que está ativando no outro, isso é brilhante. Isso também mostra que existem ligações não locais, não é assim? A física quântica já vem mostrando isso. Então, hoje a gente tem muita coisa em pesquisa interessante sobre o amor e sobre o afeto. Que o amor é saudável, o estresse desperta o eixo hipotálamo hipofisário, que aumenta o cortisol, aumenta a ansiedade, e aí você tem prejuízo do sistema imunológico, né? Uma pessoa abandonada, a pessoa que está deprimida, que está assim, ele não me ama, ele não me quer, que está insatisfeito, e aí começa a dar um monte de problema na vida, né, assim, aí começa a ter mais enxaqueca, dói mais aqui, começa a ficar mais fraca, começa a não querer, a motivação vai lá para baixo, aí vai ficando murchando, vai murchando. O estresse da falta de amor. Agora, o amor libera endorfina, endocannabinoide, morfinas endógenas, dopamina, ocitocina, vários neurotransmissores aí. Uma cascata que aumenta imunidade, bem-estar e saúde. Tá? Então, um estudo sobre bem-estar psicológico e os traços da personalidade, de acordo com a experiência diária de se sentir amado. Olha que estudo interessante. É porque tem gente que faz cada pesquisa, né? E eu vou atrás desse negócio. A pesquisa era o seguinte, eles queriam saber, você se sente amado? Você é uma pessoa que se sente amada? Não precisa levantar a mão, não. Tá? Porque senão a pessoa que não se sente amada vai ficar intimidada. Enfim. Mas aí segunda-feira tem CAI, tem atendimento fraterno, segunda-feira, tá? Se você não se sente amado, segunda-feira vem que a gente, né, que tem gente para atender. Mas quem se sente amado de verdade, olha que diferente, olha o que os estudos estão mostrando. Então eles foram pesquisando também, acompanharam por um tempo as pessoas que se sentiam amadas. E os resultados sugeriram que os níveis gerais de amor sentido, em inglês eles chamaram de perceived, de amor percebido, de se sentir amado, mantém relações estreitas com bem-estar psicológico e podem ser preditivos de traços da personalidade. A forma com que eu encaro o mundo, minha personalidade se põe no mundo, tem por trás a forma com que eu me sinto amado. E aí, a importância de Jesus. Porque se o mundo lhe execrar, lhe dizer não e virar as costas, como Jó, lembra de Jó? Sua relação com Deus e o amor de Deus vai ser tão presente que você vai conseguir se sentir amado. Por isso que tantas pessoas conseguem na fé ter um enfrentamento tão importante que às vezes surpreende a gente não consegue nem entender como é que as pessoas conseguiram ter esse enfrentamento, porque se sentiam amados por Deus. Olha que coisa linda. Tá? A pesquisa só foi até se sentir amado por outro. Mas a doutrina espírita já vem mostrando o quanto Deus nos ama, a misericórdia divina. E aí, quanto mais a gente estuda Jesus, mais a gente entende o quanto o amor dele é grande. E isso começa a fazer parte da sustentação das nossas vidas. E Jesus começa a dar sentido nas nossas vidas. E a gente começa a enfrentar um mundo diferente. E o nosso bem-estar psicológico muda. Por isso que a gente está aqui, começa a fazer o ESD. No começo é difícil, né? No começo, toda quinta-feira tem um babado, tem um negócio, tem um dilúvio na cidade, tem alguma coisa para eu não vir. Mas depois que vai andando, engrenando, não é assim? Que ninguém me segura mais, que eu já estou agarrado em Jesus, eu vou, né? O bem-estar psicológico aumenta, a sua vida aumenta, sua forma de ver o mundo muda. Você diz assim, meu Deus, como é que eu pensava nisso? Como é que eu tinha um pensamento desse? Não, isso não faz mais sentido na minha vida. Tá? E aí o amor sentido, ele tem efeito na nossa personalidade, no nosso humor, na nossa forma de viver, de ver o mundo. A gente comentou sobre os neurônios e espelho. Aqui era o desenho que eu queria, que era o desenho da pesquisa. Olha, a pessoa de lá era que ia levar a injeção, sentia a dor, e a pessoa o estímulo doloroso, e a pessoa de cá, que era o acompanhante, começou a ser monitorizado, segurando na mão. Então, ele sentia as mesmas coisas e ativava as mesmas respostas. Joana de Ângeles diz que o amor torna-se um hábito edificante, que eleva a renúncia sem frustração.
ao respeito sem submissão humilhante, a compreensão dinâmica do outro. Olha a palavra-chave, compreensão. Tão importante. Por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Olha que coisa importante. Para quem exterioriza. Quem é esse? Quem o exterioriza? É aquele que mostra que ama. Né? Às vezes você está com a pessoa do lado, será que fulano me ama? Será que a pessoa não mostra que lhe ama? Aí a pessoa diz assim, não, mas é o meu jeito. Poxa. O outro se nutre disso. Diz que ama, diz eu te amo. Diz que ama. O outro se nutre disso, é importante. E mostra nas mínimas coisas. Você tem que dizer, mostrar. E não é só conjugal, não. Isso é para a vida, para os amigos. Né? Você ama seu amigo, morreu. Eu nem pude dizer que amava ele. Nem pude dizer. Recentemente desencarnou um colega meu. Lá vou eu chorar. Não vou chorar, não. Tá? E a última coisa que ele disse, ele não falava, tá customizado. E aí ele mexia a boca, eu não entendia nada. Eu ia para o hospital e dizia, meu Deus, não estou entendendo nada. Ele não conseguia escrever. E ele estava muito obeso, inchadinho. E aí eu não conseguia entender a boca, o que ele dizia. E aí eu ficava muito angustiado, porque ele queria falar, sabe? E aí eu me concentrava, eu disse, eu quero ouvir a alma. E eu me concentrava para ver se eu entendia. E aí a última vez que eu ouvi consciente, quando eu saí, ele falou, eu disse, amigo, não estou entendendo não. Eu não estou entendendo não. Aí ele olhou e disse, eu te amo com a boca. Foi a última coisa que ele disse. A gente já tinha mais de 10 anos de amizade. Ele nunca tinha dito isso. Ele nunca tinha dito isso. Se ele tivesse desencarnado sem dizer, eu já tinha entendido. Porque a gente tem a oralidade, a verbalidade para dizer, mas tem as outras coisas que também são importantes. Então a gente tem que aproveitar as duas formas. Deixa passar não. Deixa passar não. Tá? Então quem eu já conheço há muito tempo, eu amo vocês, tá? E quem eu estou conhecendo, a gente vai se amar, tá bom? Já estou dizendo, porque se eu desencarnar, não posso perder. Meu professor, que eu amo, né? Enfim, né? Tanta gente importante aqui, já estou dizendo. Vou chorar. Então, amar, olha que Joana de Ângeles diz, amo Joana, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Eu amo o outro é diferente de mim, o outro pensa diferente, tá? Você quer ir no Luz um domingo, e o outro quer ver futebol, o outro quer ver Faustão, ele é diferente, mas você ama. Abre o coração desarmado, né? Conquista pelo amor, pelo exemplo, dá paciência, dá tempo para o outro, respeita, tá? Procura o que é bom para você, encontra o que é bom para os dois, tem paciência, família é assim, família é assim. Então, o amor de Paulo, tá? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dá uma definição de amor. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele começa a falar sobre o amor. Que se eu não tivesse amor, por mais que eu faça a língua dos homens, dos anjos, que eu soubesse de tudo, toda a ciência, tudo, nada disso serviria. Eu seria só como um símbolo que tine. Um símbolo, pim, blim, blim, nada. Faz um barulho, mas o que tem de essência nele? Nada. Faz até um barulho, o sino batendo. Pam, pam. Sem amor, sem essência, nada. E aí ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno. O amor é sofredor? Ixi, não gosto não, ele começa. Mas o amor é sofredor, o que quer dizer isso? Quer dizer que pelo outro, por amar, eu passo, me submeto, eu me dobro, eu sofro junto. Isso não é amor? Não é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza? Espírita já não tem casamento, espírita já para não se comprometer, né? Para não, não fazer voto, se amarrar muito, para dizer, eu não disse nada disso não, porque não tem padre, não tem voto, né? O espiritismo já tirou isso, para tentar, né, não se comprometer tanto. Mas amor é isso, fique sabendo, tá aí, né? Paulo de Tarso diz, amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com o outro com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, você viver com o outro, que você só pensa em si, que não confia no outro,
que vive desconfiado, que a pessoa não abriu a boca, você já está pensando mal. Se ela demorou 10 minutos para chegar em casa, você já está desesperado, porque, enfim, repense o vínculo, reconstrói, vai atrás, muda teu pensamento, teu coração, teu padrão mental, energético, vai atrás, procura ajuda, tá? Cuidado aí. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, esse amor de Jesus mesmo, né? Esse amor maior que Jesus veio ensinar, esse ágape sem limite. Então o que é em parte será aniquilado. Esses amores com condições, que a gente coloca condições no outro, só amo se for do meu jeito, se votou igual a mim, se é do mesmo partido, se torce para o Santa, para o esporte, para o Náutico, enfim, essas condições é só o que é em parte. Porque o que é verdadeiro, o que é pleno, o que é o amor de Jesus, não tem nada disso, nada disso. Quando eu era menino, na minha infância, material ou espiritual? Na minha infância espiritual, eu falava como menino, sentia como menino. Como é que a criança sente perante o amor? Discorria como menino, mas logo que chega a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse amor imaturo, para o espírito que cresceu, que se desenvolveu, não cabe. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Quando a gente cresce espiritualmente, não tem máscara, não tem amarra. Não tem mais ninguém passando a mão na tua cabeça, nem conduzindo você pela mão. A gente tem que aprender a andar, a se relacionar com o outro. Agora conheci em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior destes é o amor, a caridade. É isso que é o maior. Oi, volta. Eu vou aqui, que eu já estou me aproximando do fim dos tempos, eu ia dizer. Do fim dos tempos, não. Pelo amor de Deus, que minha palestra não foi apocalíptica, tá? Desculpa. Do fim dos tempos, não. Do fim do tempo, né? Do fim do tempo. E aí, eu queria trazer ainda na visão religiosa a perspectiva de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um grande teólogo do século passado, né? Um teólogo protestante, mas que enfim, ele é um filósofo, é um teólogo, ele é um gênio, enfim. Tá? São dois teólogos que eu gosto muito, que é o Charles Spurgeon, de vez em quando eu falo dele, e do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ele fala do jardim do amor. Eu disse como jardim de C.S. Lewis. Então tem um livro chamado Os Quatro Amores, que ele diz que o jardim é o amor. Imaginem que o jardim é o jardim da vida, das belezas, de tudo que há de belo na natureza, de real, de verdadeiro. Aquele jardim onde brotaram as sementes que Jesus, como semeador, veio a semear. Então, esse jardim que essas sementes brotaram, tá? É o jardim que a gente vai imaginar, que está na obra do Pai na natureza, que está no interior da gente, que é o jardim que a gente tem que deixar florescer, exteriorizar, crescer, que é o jardim que a gente tem que ver na terra do futuro, na terra de regeneração, na terra evoluída. Então, esse jardim, C.S. Lewis diz que o jardim só continuará a ser jardim, diferentemente de um matagal, se alguém fizer coisas boas por ele. E aí ele diz que tem dois papéis para esse jardim ser jardim. Um é o papel do jardineiro, que vem com a enxada, com as pás, com os venenos. Sua contribuição não se compara com a beleza do jardim. Ele pode trabalhar de sol a sol, o trabalho braçal, não é assim? Ter a lesão lá de repetição, enfim, trabalhar, o suor pingando no rosto. O trabalho dele é meritório, mas é um trabalho que não se compara com a beleza do jardim. A contribuição dele não se compara. Isso já para a gente aprender que por mais que a gente semeie nesse jardim, que é o nosso compromisso, semear nesse jardim, semear amor, não se compara com a beleza do amor de Deus, que é o jardim que Ele nos convidou a viver. E às vezes a gente renega esse jardim toda vez que a gente desacredita da terra e da sua destinação e do amor de Deus na sua condução do nosso planeta. Jesus é o grande jardineiro.
E a natureza, sim, é que faz o seu trabalho silencioso, fazendo brotar as sementes verdadeiras, germinar essas sementes. Então, a natureza é o sol, a água, o ar, que tem um papel maior do que o jardineiro. A natureza não se esforça para fazer brotar aquela semente, que o jardineiro, todos os dias, tem que se esforçar para brotar essa semente. As sementes que vêm de Deus germinam naturalmente. Na condução das coisas, na passagem do tempo, nada do que Jesus falou ia se perder. O amor que ele ensinou nunca ia passar. Mas é o trabalho nosso, o trabalho do jardineiro. Nós, no nosso empenho em amar, nós somos o jardineiro. É o nosso empenho. E amar, às vezes, é pegar a enxada, cavar os buracos, distribuir a semente, aguar. Todos os nossos amores. Imagine que nesse jardim, cada contato que a gente tem com o outro é uma plantinha que a gente brota, que a gente bota um arbustozinho ali. Tem gente para a vida da gente que é um pé de rosa, que até a pessoa lhe dá uma rosa, a gente já se furou tanto no espinho do outro, mas a gente é jardineiro no jardim de nosso Senhor. E a gente não desiste do outro, porque a natureza não vai desistir do seu trabalho, e o amor de Deus nunca vai cessar. Então a natureza é a representação de Deus, da graça e da misericórdia divina, fonte de amor supremo. E eu vou encerrar agora com uma passagem de Jesus. Eu falei muito da ciência com o espiritismo, lembra do tríplice aspecto, e eu queria culminância com um momento que a gente pensasse em Jesus, mas que a gente tivesse uma visão diferente ainda do amor. Porque se eu falei do amor na relação com o outro, existe uma forma de amor que era para a gente fazer tema de outra palestra, que é o alto amor. Que eu acho que essa mensagem me inquietou demais, que eu tinha que falar disso, e quanto mais eu preparava, menos eu sabia onde encaixar. Porque é muito vasto falar sobre alto amor. E aí me veio a lembrança dessa passagem de Jesus, que fala sobre alto amor diretamente. É a passagem do paralítico de Betesda. Então Jesus, depois de uma festa, entre os judeus, Jesus foi para Jerusalém. Era uma festa no povo judeu, passou as festas, Jesus voltou a Jerusalém. Em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, a maré, o anjo da maré, enfim, ele agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Falar de Jesus né? Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Ele não conseguia, nunca ele ia ser o primeiro, ele não conseguia chegar no meio da multidão. E ele dizia assim: eu não tenho ninguém que me leve no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto ele se arrastava tentando, descia outro antes dele. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Vocês entenderam o alto amor? Deu para entender? Esse homem estava doente 38 anos. 38 anos doente. E ele esperava que a sua cura viria do outro. Porque se tivesse alguém que jogasse ele na água, ele seria curado.
Ele colocava a sua cura no outro. Isso é o amor próprio lá embaixo, ferido. Mas no alto amor era o que Jesus buscava. Jesus buscava que ele aceitasse a proposta dele. E Jesus faz uma pergunta: queres ficar são? Queres ficar são? Para um homem que há 38 anos esperava uma causa exterior para a sua cura, que esperava que a cura viesse nos braços de outrem, que ele colocasse primeiro na água do lago, do tanque. Para um homem que tentou fugir por muito tempo da própria responsabilidade, Jesus chama ele para o alto amor. E aí ele diz: queres ficar são? Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. É isso que Jesus tem a nos dizer todos os dias, para a gente se amar. Eu só levanto e ando, porque eu me amo, eu sei o que é melhor para mim. O meu andar tem que ser na marcha do bem, no caminho certo, tem que ser decidido, seguro, confiante nas palavras de Jesus. Jesus diz: levanta-te. Quantas vezes a gente está sentado? Quantas vezes a gente é paralítico espiritual? Quantas vezes o paralítico espiritual sou eu, que espero que a cura venha de fora, que espero que alguém faça o trabalho por mim, que eu venho para o estudo achando que eu vou aprender magicamente, quando balançar as águas. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que vir, eu tenho que perseverar, eu tenho que me amar, e me amando, eu tenho que fazer a escolha certa. A escolha certa é seguir a palavra de Jesus, é seguir com Jesus. E Jesus nos diz todos os dias: levanta-te, toma teu leito e anda. E que a nossa marcha, o nosso andar, seja pelo jardim do Criador. O jardim de amor, que a gente possa também pegar as nossas pás, nossa enxada, cavar os buraquinhos, jogar sementes, aprender a lidar com os espinhos do outro, para um dia colher rosas. Mas se não colher as rosas, que a gente não desista. Assim como o sol não desiste, como a brisa não desiste, como a chuva vem no tempo certo e faz o seu trabalho silenciosa, humilde e delicadamente. Então que Jesus nos abençoe. E agora eu vou convidar vocês para a nossa oração, para o nosso momento final de conexão com Deus, e que a gente possa dizer: Jesus, mestre, nos questiona, Senhor, queres ser são? E nós te dizemos: sim. O Senhor nos ordena: levanta, toma teu leito, anda. E que nós te digamos também: sim. Nos levantemos, Senhor. Nos ergamos espiritualmente. Nas dificuldades, Jesus, que nós mantenhamos a cabeça erguida. Não no orgulho, mas no olhar para o céu. Lembrando as tuas belezas, lembrando que o Senhor nos aguarda. Que nos mantenhamos de pé. Nas fraquezas, Senhor, segurando nas tuas mãos. Confiando, Jesus, no teu cajado, que vai à nossa frente, nos conduz, e com o teu cajado o Senhor nos proteja. Que nós possamos vencer, Senhor, a nossa inércia, o nosso desculpismo, todos os anos, Jesus, de paralisia, de tempo que passou. Nós poderíamos ter aproveitado, mas construímos outras coisas, fizemos outras escolhas. E hoje, Jesus, a nossa escolha é o Senhor. A nossa escolha, Jesus, é aprender a amar contigo. A nossa escolha, Jesus, é trabalhar na tua vinha, é trabalhar no teu jardim. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando aqueles que nós amamos, encarnados, desencarnados, aqueles que estão em nossas mentes e nossos corações agora. Que o Senhor nos fortaleça a caminhada, cure as nossas feridas e que nós aceitemos, Jesus, o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, e que assim seja.